Vamos de café, né? Vamos conversar? Seja bem-vindo a Raízes que Curam e vamos para mais um episódio. Hoje nós vamos falar de algo que, toca no meu coração e aí vai tocar um pouquinho no seu ego, mas é pra gente construir aos poucos, tá? Nós vamos falar o que te faz voltar sempre ao mesmo padrão. Você já parou pra pensar? Você é daquela pessoa que para pra analisar sua vida, tipo, eu tô nesse ciclo já tem muito tempo, eu preciso cortar. Ou você é só a pessoa que vive no automático e nem para pra analisar as coisas que você tá fazendo, deixou de fazer. E aí é a pergunta que eu te faço. O que é que você continua fazendo que é padrão, mas é um padrão ruim? Ou seja, aquilo que não te faz prosperar, por exemplo, aquilo que não te faz crescer e romper algumas barreiras. Para pra pensar aí e vamos continuar o nosso vídeo. Você já deve ter ouvido falar em padrão familiar, padrão repetitivo, todas essas coisas que assimilam a continuar no mesmo lugar sem parar para pensar, sem romper essa barreira. E aí eu vou te explicar uma coisa: o cérebro ele busca o que é familiar e não o que é saudável, na maioria das vezes. O que você viveu lá atrás, pode ser que se você não romper, você vai continuar vivendo mesmo que inconsciente. Hoje você sabe que um relacionamento tóxico, por exemplo, é algo ruim. Mas se você cresceu vivendo isso, se você lá atrás ainda foi instalado no seu drive mental que isso é normal, por mais que você sabe que é ruim, você vai continuar buscando isso nas pessoas, em você mesmo. Então, dei só um exemplo. Mas autoestima, por exemplo, é algo que toca muito nas pessoas. Elas sabem que precisam investir nelas mesmas, mas ao não investir, elas vão sustentar o que o cérebro já está acostumado, que é familiar. Então, na maioria das vezes, a pessoa que ela vive esse padrão tóxico e repetitivo, ela sabe que é ruim. Você sabe as coisas ruins que você mantém na sua vida. Mas por que você não rompe? Essa é a grande pergunta. Por quê? Então, eu vou te explicar aqui. No cérebro, nós temos o sistema límbico, que é uma área do cérebro responsável pelas memórias, memórias olfativas, memórias de pessoas. Então, vou te dar um exemplo. Quando você era criança, você sentia aquele cheiro da comida da sua avó, da sua mãe. E aquilo ali te trazia um conforto muito grande. Se você hoje sentir o mesmo cheiro, mesmo não sendo da mesma pessoa, o seu sistema límbico vai ser ativado, porque foi criada uma memória marcante. E isso acontece também com padrões ruins. Então, quando você não rompe esse padrão, o seu sistema límbico ativa quando você está vivendo a mesma coisa na sua vida adulta. O problema é que não rompe, por quê? Quando você deixa de criar hábitos novos, você ainda continua sustentando o velho. E aí nós temos uma outra área do cérebro que funciona como a neuroplasticidade. Tudo aquilo que vira padrão é a trilha neural. Então, se eu repito algo hoje e se eu repito esse mesmo hábito durante 21 dias, ele vai criar uma trilha neural no meu cérebro. E aquilo ali vai virar um padrão repetitivo, seja ele bom ou ruim. Então, qual que é a grande sacada aqui? Nós temos que colocar, substituir todos esses padrões que nós acabamos criando lá na infância, que foi colocado no nosso caminho, por padrões novos e repetitivos. Mas é aquilo. Se você quer se desprender do velho, tem que começar a viver o novo. Tem gente que acha que vai começar um hábito novo já estando preparado. Ninguém começa preparado, não. A gente vai do jeito que dá, porque aos poucos você vai se acostumando. Aquele hábito, hoje, para mim, é algo estranho. Mas amanhã vai se tornar algo um pouco menos estranho. E daqui 30 dias, 60 dias, um ano, já vai ser totalmente normal para o meu cérebro. E aí eu vou me acostumando aos poucos com o que eu quero viver de novo. Então a pergunta é, por que você volta sempre ao mesmo padrão? Mas tem uma outra pergunta que você deve se fazer. Por que esse padrão continua em você e mesmo sabendo que é ruim, por que você não larga ele da sua vida? Há um tempo atrás, assim, a gente vai reprogramando aos poucos, por isso que é um ciclo, né? Igual você vive um ciclo, às vezes, vicioso hoje em dia, um ciclo novo também você faz ele aos poucos. Eu, durante muito tempo, me sabotava muito. Quando algo começava a dar certo, eu sempre dava um jeito de fazer aquilo dar errado para eu continuar no mesmo padrão familiar. Porque aquilo ali para mim era confortável, mesmo que eu estivesse nessa zona de conforto. Hoje em dia eu não chamo isso de zona de conforto mais, eu chamo de zona de miséria. Porque a gente costuma acreditar que aquilo ali é o confortável para nós, mas você tá perdendo muitas coisas boas aí que tem no mundo afora, se você
resolver abrir a porta, se você resolver se abrir para novas experiências. Então, a autossabotagem, durante muitos anos da minha vida, esteve comigo. E não porque as pessoas falavam que eu não ia conseguir, mas eu falava pra mim mesma que eu não ia conseguir, mesmo sabendo que eu tinha plena capacidade disso. Porque ninguém é perfeito, ninguém tá pronto, mas se você se dedica, igual se você estuda pra uma prova, se você estudar pra essa prova, você vai sair bem nessa prova. Então, se eu me dedicar pra fazer tal coisa que eu queria, eu ia me sair bem. Mas o meu padrão familiar insistia em falar pra mim: não, você vai continuar onde você tá. E aí, qual que foi a virada de chave? Quando a gente sai do lugar, assim, sair eu falo de olhar por fora, é uma visão externa. Uma coisa é eu estar olhando pra dentro de mim e vendo que eu estou me auto-sabotando. Outra coisa é eu me ver como uma pessoa externa me vê. Então, eu dei um basta naquilo, eu resolvi que eu cansei. Todo mundo tem essa virada de chave, né? Às vezes você fala pra si mesmo: nossa, eu não quero viver isso mais, só que continua vivendo. Só que tem uma hora que você fala assim: chega, eu cansei mesmo, eu não tô nem aí o que que vai ser daqui pra frente, eu só sei que eu não quero viver isso mais. Eu acho que é esse empurrão que a gente precisa, e foi exatamente isso que eu comecei a viver e a criar essas novas trilhas neurais. E foi justamente daí que nasceu a raiz terapia também. A raiz terapia, antes de ser uma cura pro outro, ela foi uma cura pra mim. E na época eu nem sabia o que que era raiz emocional, o que que eram esses padrões emocionais que eu estava vivendo. E aí eu entendi que aquilo ali estava fazendo o meu corpo sentir toda essa toxicidade que eu mesma estava insistindo em viver. Então, hoje, aqui na clínica, eu aplico isso nos meus pacientes com muito temor, porque eu sei que eles podem estar vivendo um padrão que eles querem sair, mas às vezes não tem força. Então, a importância de você também buscar uma ajuda. A Raiz Terapia me ajudou, a Raiz Terapia hoje ajuda outras pessoas. E hoje eu entendo que esses padrões emocionais, eles criam padrões físicos no corpo também. Se você hoje negligencia algo que a sua alma pede, algo que a sua mente está pedindo, um novo, mesmo que o seu corpo esteja ali firmado, não quer sair, ele vai começar a sentir uma dor. Uma dor que é constante, uma dor que às vezes não soluciona com remédio, e uma dor que ela vai ser curada depois que ela for ouvida. Então é exatamente isso que a Raiz Terapia faz e eu fico muito grata por esse caminho até hoje e Deus tem me ensinado a cada dia mais. O que é tratar o próximo com esse respeito máximo? Entender que ele está passando por coisas e que talvez eu seja um instrumento para ajudar nisso. E aí eu quero te falar aqui, quando a gente conhece essa dor, às vezes ela vai se tornar mais confortável para a gente do que a liberdade que é desconhecida. Então, às vezes você está passando por uma situação hoje que é uma dor familiar, é uma dor padronizada para você, que você vive desde berço. E que você pode estar com medo do amanhã. Será que vai piorar essa situação minha se eu abrir mão disso hoje? Mas te falar, não piora, porque a parte ruim hoje você já está vivendo. Então, o simples ato de saltar desse muro que você tá hoje, que você tá em cima desse muro, o simples hábito de falar eu cansei, vai te salvar de uma vida monótona e de uma zona de miséria muito grande. Então, eu sou testemunho disso e eu espero que você comece a se questionar. Que padrão é esse que eu continuo vivendo? O que que eu preciso aplicar? E será que se eu deixar de viver isso, como que eu vou estar daqui a 2 anos? Faça essa pergunta, daqui a 1 ano, como é que eu vou estar se eu deixar de viver isso que eu faço hoje? É exatamente isso que eu quero implicar em você hoje. Que você possa começar a se questionar mesmo. Esse senso crítico. Não o senso crítico que questiona tudo, mas se perguntar: isso faz sentido para minha realidade hoje? Então, para a realidade que eu quero construir? E para finalizar, entenda. Não se culpe por isso tudo. Você não volta pro padrão porque você quer sofrer, porque você já tá sofrendo. Você volta pro padrão porque o seu cérebro não aprendeu outro caminho. Um caminho novo e um caminho que funciona. Então continua aqui nesse perfil que nós vamos caminhar juntos e eu vou te guiar nesse processo da dor ao caminho da cura. Combinado? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo falou com você, e se você acha que de alguma forma pode ajudar outra pessoa, compartilha essa mensagem, que vocês vão se edificar juntos. Curta e comenta e se inscreva no canal para eu saber que você gostou, para eu trazer mais esse tipo de conteúdo aqui. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Se você quiser ficar mais próximo de mim, me siga lá, que a gente vai conversando. E até o próximo episódio.